Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia em geração. Estamos chegando no templo para mais um tempo de reflexão e meditação na palavra de Deus. Momento gostoso, agradável e motivo de gratidão por estarmos chegando no lugar aonde nos reunimos para cultuarmos a Deus. E o nosso propósito com isso é o de estarmos em contato com os irmãos nesta manhã para um tempo de reflexão, meditação e oração. Como vocês passaram a semana, oramos para que todos vocês pudessem ter uma semana tranquila. É claro que nem tudo está bem. Nós temos aí a irmã Mona Lisa, bom dia. Vangeli Silva está nos assistindo, bom dia. Outros irmãos com certeza vão estar entrando e vão estar nos assistindo. Também queremos, pelo menos, passar um tempo visualizando Vilmo Xavier de Souza, está também nos assistindo. A irmã Rose Silvestre, bom dia, que alegria podemos ver e saber que esses irmãos estão aqui agora conosco. O irmão Reginaldo Carneiro, ontem foi o aniversário dele, já demos os parabéns, graças a Deus. Vilma Xavier, bom dia. Temos com certeza muitos outros que vão estar aí entrando. Graças a Deus. É tão bom nós podemos meditar na palavra de Deus. Marcel Silvestre, bom dia. Marcel, que alegria poder ter você aí nos acompanhando. E é tão bom podermos meditar na palavra de Deus em tempo de calamidade. Nós estamos vivendo um período, literalmente, de calamidade. Mas mesmo em meio às crises, nós temos a certeza que Deus está presente, e não só presente, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Então, nós precisamos crer nisso. E não é que Deus tenha perdido o controle dos acontecimentos, Ele está no mesmo lugar, só que nossas ações, nossos atos geram consequências, muitas vezes funestas, que nos deixam, que nos
afligem. É como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus males, dos seus pecados. Graças a Deus, quando João Santos, meu irmão lá em Vitória da Conquista, está também nos assistindo. Bom dia, João. Que bom podermos ter você aí conosco. A irmã Rosimeire, a Corse, a sogra da Patrícia, está nos assistindo também. Seja bem-vinda, irmã Rose. Então, o que Deus quer, nossa atitude é que reconheçamos, né? Quando vêm as calamidades e a mão de Deus, costumamos usar essa expressão, a mão de Deus começa a pesar, o que Ele quer é que reconheçamos, né? É que nós reconheçamos que os nossos atos, nossos pecados geram consequências muitas vezes desastrosas, mas quando nos arrependemos e o nosso coração se quebranta e Deus se alegra e Ele muda o curso. Agora, quando o homem, quanto mais sofre, mais ele endurece o coração e não reconhece, aí Deus se entristece. Irmã Fabrícia, esposa do pastor Paulo, está também nos assistindo. Bom dia, irmã Fabrícia, que Deus esteja abençoando a irmã e sua família. Então, o que Deus quer é o quebrantamento do coração. Havendo quebrantamento, reconhecimento, aí Deus se volta, né, com sua graça e misericórdias em nosso favor. Agora, quando o homem endurece o coração e não admite, não reconhece, não tem como, né? Deus se entristece com isso e a mão dele vai continuar pesando sobre nós enquanto não houver arrependimento. A irmã Bernadette Rosário, lá da Bahia, seja bem-vinda, irmã Bernadette. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, sua família. A irmã Sônia Soranzo Mota, bom dia, irmã Sônia, que prazer, que alegria. Irmãos da igreja e outros irmãos de fora também, de outras igrejas, de outras cidades e estados, estão aí em contato. Que Deus esteja abençoando esses amados irmãos. Então, como eu estava dizendo, o que Deus quer que aconteça num tempo de calamidade, de crise como esta que estamos vivendo, é um reconhecimento, é a admissão, é reconhecermos e nos humilharmos diante de Deus. E quando isso acontece, Deus se volta para nós. A gente vê tantas reportagens, né, nos jornais, de todas as emissoras, mas em nenhum momento, não sei se os irmãos já viram alguma vez isso, algum jornalista, algum repórter dizer: olha, o que nós estamos sofrendo é consequência do nosso pecado, das nossas decisões ou escolhas erradas. Eu, pelo menos até agora, não ouvi nenhum jornalista ou nenhum entrevistado reconhecer isso. Não vimos. Isso entristece o coração de Deus, né? Porque o homem, ao invés de dobrar, né, a sua cerviz, quebrantar diante de Deus, ele se exalta. O irmão José Antônio
está nos assistindo. Bom dia, seja bem-vindo, irmão Zé Antônio. Irmão Joás Dantas também está nos assistindo, seja bem-vindo. Então, irmãos, o que Deus quer é o quebrantamento do nosso coração. Por que que Deus permitia que os inimigos dominassem, escravizassem o seu povo no passado, o povo de Israel? E alguns cativeiros, né, como o da Babilônia, foi tão duradouro, demorado. Passaram 400 anos no Egito, 430 anos no Egito. Por que que Deus permitiu tanto tempo assim? É que Ele deixou de amar o seu povo? É que Ele odiava o seu povo? Não, por causa das atitudes. O povo tinha que se quebrantar diante de Deus, reconhecer o seu pecado, né? A sua apostasia, o seu espírito de arrogância diante de Deus. É isso que Deus quer que aconteça com o Brasil e com o mundo. Mas Sueli Lucena, olha quanto tempo. Sueli, seja bem-vinda. Bom dia, que alegria poder saber que a irmã está aí também nos assistindo. A irmã Denise Borges de Oliveira, seja bem-vinda, irmã Denise. Borges Santos, Deus abençoe a irmã e a sua família. Que alegria poder saber que esses irmãos estão aí nos acompanhando. Então, meus queridos irmãos, nesse tempo de pandemia, que nada mais é do que calamidade, mais do que calamidade pública, não é? Nós possamos nos voltarmos para Deus. Dalva Santos, a minha irmã, lá de Vitória da Conquista, está nos assistindo. Bom dia, Dalva. A irmã Helena Oliveira, né? Está sempre em nossas lives, ela está sempre nos assistindo, nos acompanhando. Bom dia, irmã Helena. Então, meus queridos, que Deus esteja ajudando nossa nação, as nações do mundo, né? Porque hoje a crise, ela não é só regional, é setorial, mas é mundial. Por isso que o termo pandemia tem a ver com o globo, o grupo, né? O conjunto de nações. Epidemia acontece mais regionalmente. Começou como epidemia, coronavírus, mas depois foi se espalhando, se internacionalizando, que se transformou em pandemia. Hoje até as tribos indígenas estão sendo atingidas. A Patrícia, nossa filha, está nos assistindo também. Então, hoje até as tribos indígenas estão sendo atingidas pela Covid-19. Então, irmãos, é triste nós sabermos que milhares de pessoas já morreram, né? Foram sepultadas. E o mais triste é sabermos que os mortos não podem ser velados, não há velórios, por causa do risco de contaminação. Fabiano Pérez, Deus abençoe, irmão Fabiano, a sua vida também. Jonas, reverendo Jonas Nascimento, está nos assistindo. Deus abençoe, Jonas. Quantos anos, quanto tempo não nos vemos, né? Deus esteja com o irmão Fabiano. O Jonatas, nosso genro, está também nos
nos assistindo. Então, essa pandemia não está ocorrendo por acaso, não foi um descuido de Deus, não foi porque Deus perdeu o controle das situações do mundo, não. Há uma causa, há um motivo, como eu disse no início. Infelizmente, o mundo não admite, não reconhece. Em nenhum momento ouvimos alguém dizer isso está acontecendo por causa dos nossos pecados, por nós estarmos distanciados de Deus, longe de Deus. A irmã Sônia Santos, bom dia, irmã Sônia, que Deus abençoe a irmã. Então, meus irmãos, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, colocar o nosso coração diante dEle e nos humilharmos, né? Como diz a palavra de Deus, no pó e na cinza. Essa é a atitude que mais agrada a Deus, a arrogância, a dura cerviz, não é? O coração arrogante. Ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós nos distanciamos dele. Daniel, nosso neto, está assistindo também. Que bênção, né? Que alegria. Então, meus queridos irmãos, Deus está nos chamando a atenção com tudo isso que está acontecendo nesses dias. Deus está nos chamando a atenção. Quando o pai ou a mãe coloca o filho de castigo, é porque houve motivo para isso, né? Houve motivo. Enquanto o filho não reconhece que o castigo dele é consequência de sua desobediência, ele não vai aprender, porque ele vai, reiteradas vezes, ele vai voltar novamente para o castigo. Mas quando ele reconhece, não, eu estou sendo disciplinado pelo meu pai ou pela minha mãe, porque eu fiz isso ou aquilo, e eu não quero mais repetir aquilo que eu fiz, que me levou ao castigo, né? Eu quero me corrigir, eu quero melhorar as minhas atitudes diante dos meus pais. É o que deve acontecer conosco agora. É o que deve acontecer com o mundo, mas infelizmente o mundo, quando eu falo de mundo, eu estou falando daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm uma experiência, né, de salvação com Cristo. Essas pessoas, elas tratam todas as coisas como sendo fatalidades, né? Coisas do acaso. Mas nós que temos esta visão de Deus, esta percepção e concepção de Deus, nós pensamos diferente. É o que fala Paulo no capítulo 8, verso 28 de Romanos. E sabemos que todas as coisas cooperam, todas, nada fica de fora, nada é excluído, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Alguém já disse que na economia de Deus não há sobra, não há desperdício, tudo é proveitoso, tudo é aproveitado. Então, quando acontece algo em nossa vida de ruim, nós não vimos aquilo, não encaramos aquilo como fatalidade ou coisa do acaso, não. Ou má sorte, no vocabulário do crente, do filho de Deus, não há essas expressões, má sorte, azar,
ou falta de sorte, ou fatalidade, não. Todas as coisas que nos acontecem, acontecem para o nosso bem, visando um fim proveitoso. Todas as coisas, até a morte. Irmãos, eu disse aqui na semana passada sobre a resposta que Jó deu para sua esposa. E quando ela insinuou o marido a apostatar-se de sua fé, a relegar, a virar as costas para Deus, porque ela achava que Deus estava sendo injusto, implacável com seu marido, que ele não merecia aquilo que estava passando. Irmãos, nós somos merecedores do castigo de Deus. Nós somos pecadores, é verdade, redimidos, mas nós estamos sempre, né, fazendo coisas que desagradam a Deus. O salmista, ele ora a Deus e pede até que Deus o perdoe daquelas coisas que não chegavam ao seu conhecimento, das que lhe eram ocultas, até daquilo que a gente não se lembra de ter feito e de ter magoado ou ofendido a santidade de Deus. Nós devemos confessar e reconhecer, para que a nossa comunhão com Deus seja reatada e voltemos a ter uma comunhão com Deus normal, sem a interferência do pecado. Então, tudo aquilo que cometemos, não é, que pode nos afastar ou quebrar a nossa comunhão com Deus, tem que ser confessado. E havendo confissão, vai haver perdão. Deus nunca diz não para o quebrantado de coração. Ele nunca vai negar o seu perdão para quem se arrepende, sinceramente, para quem se chega a Ele com o coração quebrantado e contrito. Irmãos, o próprio Cristo, quando orava, e principalmente naquela oração que ele fez no Getsêmani, né, pedindo que, se possível, o Pai afastasse dele aquele cálice amargo, doloroso, ele já antecipava, ele já via o que lhe ia acontecer. Mas ele não impôs, ele não exigiu, ele não decretou como fazem alguns hoje, né? Eu decreto, eu autorizo, eu declaro, não. Ele disse para o Pai: se possível, passe de mim este cálice, contanto que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. Esta é a oração do homem ou da mulher quebrantado, né? E revela o que está no seu coração. É que você não quer se livrar do seu mal, você não quer se livrar do seu pecado só para estar numa boa, né? Não. Você quer que esse pecado seja perdoado, você quer que a sua comunhão com Deus seja reatada, para você então levar uma vida cristã normal. A vida cristã normal é esta, irmãos. É quando a nossa comunhão com Deus está reatada, está em dia.
Irmão Alessio Souza, bom dia, está nos assistindo também, muito obrigado pela sua audiência aí. Então, queridos, vamos agir com uma atitude de humildade e de quebrantamento. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala, ele trata aqui das virtudes cristãs que devem ser cultivadas no dia a dia. Virtudes cristãs que devem ser valorizadas, que não devem faltar nosso viver diário. E ele fala no verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele usa muito esse verbo, né? Reiteradas vezes em outras epístolas, Paulo gosta muito de usar o verbo revestir. A Edivalda Mamedes, né? Seja bem-vinda, Edivalda, lá de Goiás, tão distante, né? Está nos assistindo aí também. Então, o revestir aqui é tomar a roupagem, a vestimenta, né? É abrir mão daquela velha vestimenta, do velho homem, da velha vida, do passado, do pretérito, e nos revestirmos agora como eleitos de Deus. Eleitos de Deus. O que quer dizer eleitos de Deus? Significa que a decisão partiu dele de nos eleger, de nos escolher. Foi ele quem decidiu. Irmã Maria de Lourdes, seja bem-vinda também, bom dia. Então, irmãos, nós não fazemos nenhum favor para Deus, o fato de nós hoje sermos crentes, sermos filhos de Deus, não. Porque a Bíblia fala que foi Ele quem decidiu vir ao nosso encontro quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não foi uma decisão nossa porque nós estávamos mortos. Foi uma decisão dele de nos ressuscitar em Jesus Cristo. Por isso que ele usa a expressão eleição aqui, como eleitos de Deus. E ele usa aqui alguns adjetivos que caracterizam a natureza do crente. Santos. Nos tornamos santos, ou seja, fomos santificados por Ele. O conceito de ser santo ou de santidade, irmãos, é deturpado, é mal entendido lá fora. Santo para muitos lá fora é um objeto fixado em algum lugar na parede ou no móvel. Quando a Bíblia fala que o verdadeiro santo é aquele que pertence a Deus, que foi chamado por Deus para ser santo, para ser dele. E nós somos santos porque Ele é santo. Nós somos filhos do santo, tal pai, tal filho, não é verdade? O filho, ele traz as características genéticas do pai e da mãe. Então, nós somos santos porque Ele é santo. E Ele também fala que nós somos amados de Deus. Nós somos amados por Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo onde há milhares e milhares de pessoas que se sentem mal amadas ou não amadas.
odiadas. Ah, ninguém me ama, eu sou odiado pela minha família, pelas pessoas de fora. E sabe, irmãos, que isso resulta muitas vezes em suicídio. Alguém já disse, um psicólogo, uma certa feita, ele disse que se você quer abreviar, antecipar a morte de uma pessoa, diga reiteradas vezes para ela que você a odeia. Eu te odeio, eu te odeio, eu te detesto. Isso vai criar dentro da pessoa uma imagem depreciativa de si mesma, que os psicólogos chamam de baixa autoestima. Mas o crente, irmãos, ele tem essa concepção, essa certeza de que no dia em que ele foi eleito e chamado para ser de Deus, ele passou a ser amado. Eu sou amado. Mesmo que eu seja odiado pelo mundo, mas eu sou amado por Deus. Ele fala também no verso 12 do capítulo 3 de Colossenses que somos também de afetos de misericórdia. Afetos de misericórdia. E essa expressão me dá uma ideia de uma criança que está no colo da mãe, uma criança frágil, indefesa, e que depende 100% dos cuidados da mãe. Se a mãe se esquecer de lhe dar o alimento, se a mãe se esquecer de trocar a sua fralda, se a mãe se esquecer de que ela precisa do remédio, do medicamento na hora da doença, essa criança fatalmente vai morrer. Ela precisa 100% dos cuidados maternos, assim como nós precisamos 100% dos cuidados de Deus. Por isso que Ele nos aceita, Ele nos trata com afetos de misericórdia e também de bondade. O nosso Deus é um Deus bondoso. Sabe o que quer dizer isso? Enquanto o diabo é maldoso, porque ele é a personificação do mal, o nosso Deus é bondoso, porque ele é a personificação do bem. Toda boa dádiva, como diz o apóstolo, e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Mas ele também fala de humildade, que nós precisamos ser humildes. A humildade, irmãos, ela faz parte do caráter do crente. Porque Jesus é humilde, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mateus capítulo 11, né? Eu sou manso e humilde de coração. Não importa quem você seja ou o que você tenha, se tem muito ou se tem pouco, se você é rico ou se é pobre, não importa o seu nível de escolaridade, para Deus isso não tem valor. O que Ele quer saber se você é uma pessoa humilde, uma pessoa humilde, como Jesus. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O crente tem que expressar e demonstrar essa humildade. Ele fala também de mansidão, versículo 12, no capítulo 3 de Colossenses. A Maria de Lourdes está nos assistindo. A mansidão. E mansidão aqui não é sinônimo de bonachão, não. A mansidão aqui fala de alguém que não se ira facilmente, não perde as estribeiras,
o autocontrole. Eu conheço pessoas irascíveis, que você não pode provocá-las, que elas saem do seu controle facilmente. Mas o crente, ele tem que ser como Cristo, demonstrar mansidão. Lembram de Pilatos, quando os inimigos lançavam impropérios, calúnias contra Cristo durante o julgamento, as acusações, e Pilatos ficou irado com Jesus, não entendia por que ele não reagia. Quando os soldados foram buscá-lo lá no Getsêmani, mesma coisa, Pedro quis revidar e defender a Jesus, e Jesus não deu razão para Pedro, pediu que ele recolhesse a sua espada. Então, irmãos, o crente tem que demonstrar espírito de mansidão nos seus relacionamentos. E ele fala também de longanimidade, longanimidade. É aquela temperança, é aquele equilíbrio, é aquele comportamento de maturidade, de você não se deixar ser influenciado pelas provocações das pessoas de fora. É melhor você se afastar dali quando você está sendo provocado, quando você está sendo incitado a retribuir com a mesma moeda. Bom dia, irmã Darcy, que Deus te abençoe, querida irmã, estamos com saudade. Então, irmãos, não há necessidade, o crente tem que produzir esses frutos. E no versículo 13 do capítulo 3 de Colossenses, ele fala: suportai-vos uns aos outros. Esse suportar aqui não é passar a mão pela cabeça do erro, não é contemporizar-se com o pecado do outro. Ele é meu amigo, ela é minha amiga, e eu estou sabendo que ele ou ela está fazendo algo errado, mas eu não vou falar, tocar no assunto para não machucá-lo ou machucá-la. Não. Nós precisamos corrigir o erro, ajudar uns aos outros. Mas o suportar aqui é você saber viver e conviver com as diferenças. Eu não posso obrigar que um irmão ou irmã tenha o mesmo temperamento que eu tenho. Deus nos criou como indivíduos. A sua impressão digital é única, exclusiva, num planeta, ninguém mais. Por isso que nos cartórios eles pedem a impressão digital, ou quando você vai tirar outros documentos, eles pedem essa impressão digital. Então, irmãos, Deus nos criou como indivíduos. Nós precisamos saber viver com as diferenças. Então, suportar aqui significa você ajudar os mais fracos. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O perdão mútuo, coletivo, vivendo em coletividade, é muito importante, irmãos. Não pode guardar mágoas, ressentimentos, rancores dos outros. Eu estou ofendido com aquilo que aquela pessoa fez comigo. Nunca mais eu vou encará-la. Nunca mais eu vou passar por perto. Não. A Bíblia fala que nós temos que perdoar-nos, assim como Cristo nos perdoou. Verso 14, assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A marca, fica aquela marca
Já viu o pneu do carro? Quando você anda num lugar onde tem terra ou areia, fica a marca do seu passo, do seu calçado, a marca do pneu. Então ele diz que o amor é o vínculo, é o que sela a perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa paz, ela tem que dominar. Qual é o papel do árbitro no jogo? É o de controlar, comandar e evitar que coisas absurdas aconteçam entre dois times, entre duas competições. Ele está ali para estabelecer equilíbrio. E ele está dizendo que esta paz, ela deve equilibrar o crente. Nada de desespero quando vem a dor, sofrimento, a necessidade financeira, a doença, nada disso. Bom dia, Ronaldo. Que Deus te abençoe também. Então, irmãos, a paz de Cristo deve prevalecer. Lembram de Paulo e Silas na prisão? Que ao invés de estarem clamando, chorando e perguntando para Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu isso conosco? Não fizemos nenhum mal, não cometemos nenhum crime, nada. Eles não falaram assim. A Bíblia fala que eles entoaram louvores enquanto estavam presos e sangrando, porque levaram chicotadas dos soldados. Então, irmãos, eles estavam desfrutando da paz de Cristo naquele ambiente carregado, pesado. E esta paz, ela deve ser o árbitro, ela deve dominar e controlar, não é? Equilibrar a nossa vida. E ele fala ainda no versículo 14, sede agradecidos. Bom dia, Bing Hair. Quanto tempo! Ex-colega da missão Novas Tribos, que saudade, quanto tempo, que Deus o abençoe. Então, irmãos, nós devemos ser agradecidos. A Bíblia fala, o apóstolo, mesmo o apóstolo fala, em tudo dai graças e sede agradecidos. Há tantas pessoas ingratas para com Deus, nunca agradecem. As pessoas, às vezes, lá fora ficam em dúvida, não é? Por que o crente sempre ora antes da refeição? Sempre ora, ele está agradecendo a Deus. Porque se não fosse Deus, ele não teria aquela refeição em sua mesa. Ele não teria. E nós estamos cumprindo o que Paulo está dizendo, sede agradecidos. Porque se Deus não manda a chuva, não manda o sol, não dá a vida, não vamos ter nada dessas coisas para a nossa sobrevivência. Por isso que temos sempre que agradecer, né, o que Deus nos dá, primeiro pela nossa salvação, depois pela vida, depois pelas vestes, depois pela alimentação, pela saúde que Ele nos dá. Nós temos que ter uma atitude de gratidão sempre em nossos corações. Verso 16, capítulo 3 de Colossenses, ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O crente tem que estar sempre encharcado da palavra, sempre envolvido com a palavra. A Bíblia não deve ser um livro estranho do crente. Tem que ser um livro de sua convivência, fazer parte de seus hábitos diários. Infelizmente, não é assim. Às vezes, nos preocupamos mais com o nosso celular, né? Primeira coisa quando acorda é o celular.
poucos se lembram de pegar a sua Bíblia para meditar. E Paulo está dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E mais, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Nós precisamos edificar uns aos outros com aquilo que está nos edificando. Temos que ajudar com a palavra de Deus aqueles que estão ao nosso redor, edificar os outros com a palavra de Deus. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, tem crentes que só louvam a Deus quando vêm à igreja. Mas durante a semana não se ouve murmurar de uma música, de uma estrofe, de um hino, de um cântico. Passa a semana inteira sem louvar a Deus, irmãos. É claro que o louvor tem que estar no coração, mas ele tem que se exteriorizar também. Nós conhecemos uma irmã lá na Bahia que morava na mesma rua e a gente ouvia todos os dias aquela irmã cantar em alto e bom som e a vizinhança escutava os louvores que saíam daquela irmã. Então, é isso que Deus quer que aconteça conosco. Bom dia, irmã Suzana Campos, que Deus te abençoe, querida irmã, que alegria ter a irmã aqui conosco. Então, o louvor deve fazer parte da experiência cristã, da experiência do crente. E ele finaliza dizendo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizermos, irmãos, Jesus fala que até um copo d'água devemos dar em nome de Jesus. Até um copo d'água. Nós temos dos grandes pregadores, né, do passado, não sei se foi William Carey, não me lembro, não tenho certeza, que era sapateiro, e ele trabalhou durante o tempo que ele exerceu a sua profissão, ele usava o ambiente da sua oficina para evangelizar, e ele levou muitas almas a Jesus Cristo, irmãos, durante o tempo que ele exerceu a sua profissão. E depois ele se tornou um missionário, um pregador do Evangelho, e alguém colocou no seu epitáfio: ele consertou sapatos por 40 anos para a glória de Deus, porque usou a sua profissão para evangelizar. É o que Paulo está dizendo: tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras ou ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção podermos, irmãos, estarmos envolvidos com o reino de Deus. Que bênção podermos ocupar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, tudo que somos e temos, para a glória de Deus. E desta forma, esse isolamento social, essa quarentena que já deixou de ser quarentena, não vai ser um tempo enfadonho, fatídico para você, como tem sido para muitos. Psicólogos e psiquiatras e psicanalistas estão aí oferecendo seus trabalhos gratuitos para
ajudar e socorrer pessoas que já estão depressivas, em desespero, por estarem presas, né? Esses dias assisti um vídeo até engraçado de uma senhora idosa, já cansada de ficar presa. Ela tentou passar por baixo da grade da casa e ficou entalada, enganchada ali embaixo. Então, irmãos, é o que está acontecendo, mas o crente, a reação dele diante dessa pandemia, desse isolamento social é diferente. É claro que a gente não sai por aí e diz, olha, eu estou em quarentena, eu estou em isolamento. Não é assim, mas também não vamos entrar em desespero porque nós estamos nas mãos de Deus. E como eu disse no início, isso não está acontecendo por acaso. É verdade que o mundo lá fora não vê Deus em tudo isso e não busca Deus. Eles veem como fatalidade, como desgraça, como infortúnio, né? Como calamidade. Mas nós, como filhos de Deus, temos uma outra visão, uma outra percepção das coisas que nos acontecem. Por isso, vamos ter sempre um coração agradecido. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração, né? O espírito de solidão. Quando você sentir-se triste, deprimido, não é? Faça como os apóstolos, os discípulos, os apóstolos lá na cadeia, lá na prisão. Comece a louvar a Deus. Eu me lembro de saudosa memória de Paulo Korenchuk, Hélio Alberti, que foram colegas contemporâneos no trabalho entre os Yanomami, no Amazonas, né? Na Amazônia, e eles foram sozinhos e deixaram suas famílias em Manaus. Depois de meses lá naquele ermo, naquela solidão de floresta, né? Vinha a saudade batia nos corações dele. E depois eles nos contaram que quando aquela saudade batia dos filhos, de suas esposas, dos irmãos, dos amigos, ao invés deles se desesperarem, eles começavam a cantar. E o Hélio Alberti dizia que Paulo Korenchuk saía cantando em alto e bom som ali na floresta, não é? Louvando a Deus e agradecendo a Deus por estarem ali, mesmo renunciando o convívio com a família e com os irmãos, mas eles estavam no centro da vontade de Deus. É assim, a Pri, nossa filha, também está aí nos assistindo, Ribeiro Lide, também nos assistindo. Então, irmãos, não deixe o desespero nesse isolamento social bater na porta de sua casa. Louve a Deus, tenha sempre um espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E transmita isso, influencie os outros que talvez estejam passando por isso. Há uma regra nos voos que você faz, né? Nas viagens aéreas, e quando acontecer algum problema, a primeira pessoa que você deve colocar a máscara de oxigênio não é no seu filho ou na sua esposa que está sentado ali, é em você. Você deve ser o primeiro. Ah, mas isso não é egoísmo? Não, é uma lei. Sabe para quê? Para que você ajude os demais que estão ali, que vão precisar de sua ajuda. Porque se você for se preocupar em socorrer os outros, vai faltar oxigênio para você, você vai morrer. Então, você tem que usar a sua máscara, primeiramente, de oxigênio, para depois socorrer os que estão ali.
é um princípio bíblico, não é? Nós temos que ser exemplo, nós temos que ajudar os que estão aí em desespero, os que estão aí sofrendo. Então, que Deus nos abençoe. Nesta manhã, eu quero orar por você e com você aí em sua casa. Que Deus esteja nos ajudando, e eu tenho orado sempre para que o Senhor resolva tudo isso, para que voltemos à normalidade, principalmente as atividades das igrejas. Isso está nos fazendo uma falta muito grande. Eu creio, tenho certeza que os irmãos também. Pastor Gilson Rocha, seja bem-vindo. Pastor, que alegria, ex-colega, contemporâneo na missão Novas Tribos do Brasil. Então vamos orar nesse instante, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque Tu és santo, Tu és o Senhor. E nós fomos criados para o louvor do Teu nome e da Tua glória. Que a Tua palavra nesta manhã nos edifique, nos encoraje. Que a Tua palavra nos abençoe. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo de isolamento social, a vivermos, ó Deus, de forma equilibrada, sem nos desesperarmos, sem nos entregarmos ao desespero, Senhor, para que sejamos exemplo e ajudemos aqueles que estão ao nosso redor. Abençoe o Teu povo, Deus, espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Estes irmãos, estas famílias que estão nos assistindo neste momento, abençoa-os, ó Deus. Derrame em seus corações a paz, o contentamento, a gratidão, Senhor Deus. Ajuda-os a serem longânimos, benignos. Ajuda-os a serem agradecidos, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Abre as portas. Cuida, Senhor, dos que já foram afetados por esta Covid-19. Ó Deus, restaura a vida dos que estão, Senhor Deus, nos hospitais. Abençoe as autoridades constituídas. Abençoe o Teu povo em toda a terra. Abençoe os missionários. Abençoe as tribos indígenas. Abençoe, ó Deus, as Tuas igrejas em todo o mundo, em toda parte. Dá-nos a Tua paz. Dá-nos a Tua graça. E prepara-nos para a live, a nossa live à noite, Pai, que seja mais um tempo de alegria, de aprendizado e de comunhão com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, a todos vocês.